medicina preventiva, saúde e bem-estar em um só lugar. Ambiente completo, equipe pronta para atender com excelência a região. Conheça nosso novo espaço e as vantagens que só os beneficiários da Unimed Campos têm. Com a Unimed Campos, você pode contar. Muito bem, 7h34 em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, ao vivo pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise também deste programa de hoje na Plena TV, que é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação. Olha, nós estamos de volta. Campos tem tempo bom, né? Segue com tempo bom, o sol vai aparecendo aí mais forte um pouco nesta manhã. Previsão para hoje de 30 graus de máxima e 20 de mínima. Agora faz, aqui no centro, 23 graus. E a gente já anunciou aqui, no programa de hoje, temos o prazer de receber e conversar agora com o Dr. Luiz Eduardo Castro de Oliveira, que é médico nefrologista e ele é coordenador do NF Transplante. Eu convidei o Dr. Luiz Eduardo para a gente falar um pouco sobre e tentar entender, e se é que é possível, pelo menos essa missão nossa, que seja de levar a informação correta às pessoas, porque eu não sei se o senhor ouviu, mas o que eu ouvi de barbaridade nas ruas aí nessas últimas semanas sobre o caso Faustão. Eu estava por último aqui no mercado perto de casa e uma senhora falou: olha, o Faustão, só porque é rico, ele furou a fila. Tem mais de 1.500 pessoas na fila esperando um coração há mais de 10 anos. Se o cara está 10 anos esperando um coração, provavelmente ele tem um coração muito bom. Porque se tem. Não, 10 anos esperando um coração. Então, as pessoas começam a confundir as coisas, e aí aquela história, né? Agora com um grupo de WhatsApp já era. Fulano falou, você viu, a menina colocou no WhatsApp. Qual a base de informação tem disso? Você pesquisou, leu, procurou ver? E eu fui pesquisar, na mesma hora eu parei ali o que eu estava fazendo, fui pesquisar, falei, quantas pessoas tem na fila? 1.500? É muita gente. Mas 10 anos esperando um coração? Então não precisa de transplante? Tá bem? Como é que é isso? 379 pessoas na fila. Mas é o único dado que eu vou dar, porque esse aqui está no portal do Ministério da Saúde, falando que hoje tem 379 pessoas na fila esperando por um coração e não leva 10 anos para acontecer o transplante. Para falar sobre isso, acabar de vez aqui com essa polêmica, ou pelo menos ser uma base de pesquisa e dados oficiais, tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Eduardo Castro de Oliveira. Dr. Luiz Eduardo, bom dia, obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cláudio, é um grande prazer estar aqui novamente, né? Ter a satisfação de estar com você aqui e trazendo informação. Eu acho que a informação e esclarecimentos, né? E faz parte de uma educação pública, que isso a gente tem por obrigação buscar atender essa ansiedade e essa necessidade, para que não surjam, ou se surjam logo, sejam eliminadas essas disse-me-disse, essas informações que são atravessadas, que buscam até dificultar o processo, que é um processo bastante correto. A gente pode dizer que no Brasil é um dos melhores sistemas de transplantes do mundo e funciona como tal. E isso aí a gente tem que trazer os esclarecimentos, até para poder as pessoas entenderem, né? Que o transplante de órgãos que a gente fala, né? Não tem só transplante de coração, tem transplante de coração, de rins, córneas, fígado, ossos, medula e etc. Tem diversos
órgãos e tecidos que podem ser transplantados. E são diferentes filas, né, que aguardam, de pessoas que aguardam o transplante. Então tem a fila de coração, tem a fila de fígado, tem a fila de rins, isso no âmbito nacional e regional, ou seja, estadual, né? E muitos estados têm até filas regionais, como centrais regionais. Então isso obedece critérios que são bastante rígidos e corretos, e não são critérios só de um ou dois ou três ou um grupo de pessoas que decide isso. É um sistema que ele é informatizado, ele é todo regulamentado e seguido, e é de conhecimento público para quem é interessado e cadastrado da fila de espera, tem a informação. Então a gente não tem isso, o paciente dizer que alguém passou, ultrapassou, foi à frente dele, que não fosse critérios que são extremamente técnicos e bastante rígidos. Então é aquilo que não tem, de coração não tem, não é possível ter uma fila muito longa, muito extensa, porque infelizmente o paciente que necessita de um transplante está numa situação clínica em que não permite ele ficar meses e anos esperando uma fila, ele acaba falecendo antes de acontecer o transplante, por falta de doadores, não de estrutura ou de serviços ou equipes para fazer o transplante. Então é por falta de doação. Por isso que as campanhas sobre doação de órgãos são as campanhas que têm que ser trabalhadas para as pessoas entenderem o quanto que um doador ele beneficia pelo menos 8 pessoas em salvar vidas. Isso quer dizer que são aquelas pessoas que estão esperando o transplante de um coração, de um fígado, de um rim, ou seja, órgãos que necessitam de ser implantados naquelas pessoas que estão com deficiência do órgão, que não tem mais capacidade de conduzir a qualidade de vida do indivíduo, e ele acaba falecendo por falência daqueles órgãos. E cerca de 50 pessoas podem ser beneficiadas com a qualidade de vida num transplante de tecidos, que a gente diz, né? De ossos, de pele e de córnea, que recupera a visão, ou seja, melhora a qualidade de vida de cerca de 50 pessoas a partir de uma doação de um indivíduo falecido em que os órgãos possam ser utilizados. Então, de coração, só tem cerca de 370, que você falou, né? Por aí, 380 pessoas que estão na fila no Brasil. No estado do Rio, fim de julho, né, tinham 15 pessoas que estavam para a fila de coração. Em São Paulo, onde o Faustão foi transplantado, na semana que ele estava na fila de transplante, que ele entrou para a fila de transplante, eram 11 pessoas que estavam na fila, uns mais graves, outros menos graves, e ele entrou em critério de gravidade. Ele ficou em segundo lugar, né? Por quê? Em critério de gravidade, ele tem a incapacidade funcional grau 4, ele não poderia nem... A autolocomoção gerava um desconforto respiratório grande, ele precisava de medicamentos e entrou em hemodiálise, que é uma disfunção renal consequente à insuficiência cardíaca dele. Então ele precisava ficar internado para que os procedimentos de manutenção de vida em espera para um transplante colocaram na fila com prioridade, que ele ficou na posição 2. Quando surgiu um doador, era do tipo B, exatamente, que ele estava na fila do tipo B, que é um tipo sanguíneo raro. E que poucas pessoas que estão na fila, né, do tipo B, ainda mais para coração, e com a gravidade que ele se encontrava, do risco que ele se encontrava. E o primeiro não era o tipo sanguíneo, aliás, era do tipo sanguíneo, mas não tinha composição, a estrutura física que pudesse receber aquele órgão, o coração, que estava sendo doado por aquele doador, pela família do doador. Então tem, além do critério tipo sanguíneo, tem a faixa de idade, tem a condição física, em que não pode pegar o coração de uma criança,
para colocar num adulto, que a estrutura física é diferente, e vice-versa. Então, por isso é que ele não foi preterido, que o outro ficou aguardando, que já foi transplantado, inclusive. O que estava assim, já foi. Então, naquela mesma semana, 3 pessoas foram transplantadas da fila de espera de coração no mesmo hospital. Então, a gente vai dizer, hoje ele bypassou? Não, ele foi contemplado pelas características físicas, tipo sanguíneo dele, e da situação clínica dele, que gerou a urgência para o transplante. Então, não houve, de forma alguma, isso não há essa questão, porque a fila é única, independente se o indivíduo é rico ou não. Aliás, o outro que estava na mesma circunstância dele, internado no hospital de ponta, em São Paulo, um hospital que recebe, estava internado pelo SUS. O outro que estava internado, vizinho dele, era pelo SUS, era um alagoano até, né? Isso foi divulgado na imprensa. Então o indivíduo estava lá, nas mesmas circunstâncias dele, o Faustão foi transplantado, mas ele também já foi transplantado. Então a questão não é ter o dinheiro, não é dinheiro, porque logo a impressão que a gente tem é essa, né? Por falta de conhecimento. E aí eu não sei se por ignorância, não sei se por maldade de algumas pessoas também. Nesse negócio de internet, eu faço uma avaliação assim. Tem o pessoal que vai lá para ganhar as curtidas, né, os likes ali. Aí eles colocam, e Faustão, furou, não furou? Aquilo é só para ganhar like, o cara não está interessado em Faustão, não quer informar nada. É só para ganhar curtida, para ver se ele monetiza o canal dele lá nas redes sociais. Isso é uma parte. Agora, daí ele gera aquele desserviço, aquela desinformação, e as pessoas vão, por consequência natural do ser humano, a gente dá uma aumentadinha. Você tem 150, o cara já mete 1.500. Custa nada, né, aumentar. Só que custa. Custa porque interfere talvez na opinião, talvez, né, porque o cara sabe como é que é a coisa. Aqui no Brasil eu não vou doar meus órgãos, não. Eu era doador, mas não vou doar porque isso aí é uma bagunça. Não é assim. A bagunça naquela fonte de informação que ele foi buscar, né? Faustão não furou fila. Eu fui ler sobre o caso dele também, e o senhor já explicou, dentre os requisitos, primeiro tem que ter o sangue. Se não for, não para por ali a pesquisa, né? Tem que ser igual. O tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo tem que ser igual. Aí vem as outras características que o senhor falou, do porte físico, idade, essa coisa. Mas ele estava, o coração dele, literalmente, estava tão fraco que tinha que tomar os medicamentos contínuo para poder o coração continuar a bater. A qualquer momento ele poderia até com o medicamento parar de bater. Certo, isso é um dos requisitos também primordiais para ele entrar lá para o topo da fila, né? Sim, realmente o indivíduo entra numa incapacidade funcional tamanha que ele não consegue fazer as coisas simples, né? De ele se levantar e ir ao banheiro sozinho, que ele vai e fica com desconforto respiratório grande, e que aí ele fica com o que a gente chama de incapacidade funcional, grau bastante elevado. Então, mesmo com os medicamentos que fazem com que ele fique relativamente confortável em repouso, né? Sim. Mas quando qualquer esforço pequeno que faz, ele descompensa. Eu tive pericardite. É uma inflamação, para quem não sabe, uma inflamação em volta. Que envolve o coração. No pericárdio é o mesmo que periferia, né? Eu fiquei especialista nisso, porque eu fiquei quase um mês internado. Né? Então, assim, e foi pelo SUS, né? Na época foi pelo SUS, lá no Álvaro Alvim, que é uma referência também bacana aqui para a região. Mas se refere ao cansaço, eu me lembro que quando eu comecei com os sintomas, primeiro com muita falta de ar, dor no peito, doía muito, mas eu terminei de tomar um banho, era verão, já era o final do ano, né? Já começando aí primavera, verão, eu me lembro que ao sair do banheiro até sentar na poltrona,
eu já estava todo suado de novo e completamente cansado, exausto ao ponto de não aguentar andar. Negócio impressionante. Graças a Deus, depois por milagre também melhorei. E pericardite mata também. Com certeza. Né? A pericardite, a inflamação torna uma carapaça que envolve o coração, e quanto mais inflamado, mais comprime o coração, restringe a função cardíaca. E isso aí dá desconforto mesmo, dor, etc. Negócio de doido. Porque o pessoal fala que o coração não dói, né? Eu passei por essa aí. Mas tem uma pergunta aqui lá no grupo de WhatsApp, e aí a gente já vai aprofundando mais esse assunto, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento, como a gente falou. A primeira Wanda Terezinha, que é médica, quando eu postei lá no grupo do WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, ela já logo colocou lá, ó, Dr. Castro é uma grande referência nessa área, além de ser muito estimado por todos os colegas. Doutora Wanda Terezinha, eu vou divulgar aqui nos grupos de médicos. Doutora Wanda deixou essa mensagem aqui para o senhor. E a pergunta vem da Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapana. Ela diz aqui: doutor Luiz Castro, é protocolo ou não o transplantado não saber do seu doador e família? Porque no caso do Faustão ele soube. Aliás, todo mundo acompanhou isso aí. E também no caso do Faustão, várias pessoas colocaram em xeque a fila de transplante, que nós já falamos aqui, do SUS, alegando que Faustão teria passado à frente por dinheiro. Esclarece para as pessoas que ainda não entendem como é o critério da fila, o senhor já falou. E essa questão também que eu fiquei... a gente acompanha, por informações do senhor, do Altura, de toda a equipe lá do NF Transplante, a gente sabe. Aliás, aqui era um condicionante, né, para que a família não soubesse. Sempre foi um trabalho muito intenso de vocês isso. Como é que o senhor viu isso, esse caso sendo divulgado à família do rapaz? O Faustão mandou mensagem para ele nas redes sociais, gravou um vídeo agradecendo aos pais, aos familiares, e enfim, né, desse jogador, desse atleta que doou o coração para ele. Isso aí a legislação recomenda que não seja divulgado a partir dos órgãos oficiais. Mas em muitos países, eu vou fazer só um comparativo, né? Em muitos países, como a França, a Suécia, diversos países, o indivíduo, quando ele morre, ele falece, o corpo pertence ao Estado, não pertence à família. No Brasil, como em muitos outros países, o indivíduo, quando falece, o corpo ele passa a ser de propriedade da família. Por isso é que há a necessidade, pela legislação, da autorização familiar para a doação de órgãos e tecidos. Isso aí é uma regra, é uma coisa legal, e o sistema nacional brasileiro, ele não recomenda e nem divulga, mas isso não impede que haja o comentário, como todas as pessoas falam entre si, né, conversam entre si, e a divulgação, e isso ser descoberto com facilidade sobre a doação. Por que isso? Porque recomenda-se que não seja divulgado para não criar nenhum vínculo, nem que seja afetivo, entre a família do receptor e a família do doador, para isso não criar um laço muito afetivo que seja deletério para a saúde, para o bem-estar e para a mente das pessoas. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. E já aconteceu muitas outras vezes. Nós mesmos já não divulgamos, mas as pessoas que descobriram através da imprensa ou de conversas entre amigos e conhecidos, né? Descobre: eu sei que é você, eu posso me contactar com a família? Pode, é um direito seu, é um direito do cidadão, né? Querer saber, né? Ele pode, a gente não divulga porque não é nosso protocolo, ou seja, o protocolo é não divulgar. Mas se isso for descoberto, nós não dificultamos, né? Atrapalhamos e nem tornamos a coisa difícil de a família querer agradecer a outra, porque às vezes é um gesto de amor, de carinho, que quer agradecer e não criar uma vinculação afetiva que não é às vezes adequado do seu ponto de vista
psíquico, psicológico, etc. Já vimos casos também que as famílias criaram laços afetivos fortes. Tem filmes a respeito tem filmes disso, né? Que cria até uma coisa. A intenção sempre é para o lado bom, né? De divulgar uma coisa que é de amor, um gesto de amor, de carinho, né? Humano, que pode ser divulgado. E isso aí, a gente até fala quando a família é doadora, né? A gente agradece e o sistema também agradece, que informa o seu gesto de doação favoreceu e ajudou a salvar uma vida de uma criança ou de um indivíduo de tantos anos de idade que foi transplantado, recebeu o rim do seu parente ou o fígado. Ou seja, a informação da família, que é o retorno que deve ser feito, que é uma questão humana, né? Dar o retorno à família, que aquele gesto serviu para ajudar e salvar uma vida, né? Ou várias. Isso aí a gente justamente tem que informar os familiares sobre isso. E a gente busca fazer isso quando o sistema se esquece, a gente alerta, olha, precisa enviar uma comunicação para a família e tudo para poder não ser só o nosso. A gente fazia até, há anos atrás, nós fazíamos daqui mesmo, o próprio NF emitia, mas o sistema ele tem por obrigação, até por recomendação do Ministério, fazer esse retorno às famílias. Sobre a questão da fila, tem outra pergunta aqui na internet, no Face. Eu concluo assim, quinta-feira eu estava num local, fazendo fisioterapia, fechada ali, aí o camarada começou. Não, porque esse Covid nunca existiu, é porque isso aí é invenção, porque os médicos aqui em Campos mesmo, meu tio caiu de bicicleta e morreu, botaram que era Covid. Aí, meu filho, não vou entrar nessa discussão, mas nunca, não é que eu seja melhor nem pior, né? Isso não dá para discutir isso. Aí eu fiquei esperando, fiquei quieto. Aí depois eu só tomei a vacina porque fui obrigado. Aí você conclui, você tomou a vacina porque foi obrigado por causa do trabalho, né? Provavelmente por causa do trabalho. E aí então quer dizer que toda a sua concepção, toda a sua convicção de que a vacina faria mal, ela se perde por conta do trabalho. Então você colocou sua vida em risco para garantir o trabalho? Eu não vou botar minha vida em risco para garantir o trabalho. Então é um negócio muito, muito desconexo, muito sem pé nem cabeça, né? Um negócio de tempos difíceis que a gente vive, né? E aí a história da fila. Tem gente que acha melhor continuar acreditando que foi o dinheiro do Faustão ou de outros casos, né? Então, as pessoas que não convivem isso pelos laços familiares, quando tem alguém da família e tudo que está envolvido numa situação dessa, ele passa a entender, eu procuro orientação, né, profissional que esclarece essas questões. E não quando surge um fato, né, que queira tirar conclusões ou deduções a partir do que acha, não o que sabe. Então a pessoa, para fazer uma afirmação dessa, primeiro ela deve se informar, né, se orientar adequadamente, né, para não fazer nenhuma afirmação desse tipo. Bom, tem aqui o Renato Carvalho de Oliveira, ele coloca aqui uma outra situação também para o senhor analisar. Bom dia a todos. Em relação ao transplante do Faustão, eu vejo um desserviço muito grande por grande parte da mídia em dizer que existe uma fila de transplante, o que reforça a ideia de que o Faustão, entre aspas, furou a fila. Não estou dizendo que ele, por ser conhecido, não tenha sido beneficiado, mas o correto é dizer que existe uma lista. Ele está colocando aqui. Pois existem vários fatores que fazem alguém ter prioridade entre as pessoas da lista. Peraí que pulou aqui. Da lista de transplante. Mesmo que o Faustão tenha tido alguma vantagem só pela repercussão do caso, se isso ajudou a captar, nem que seja mais um doador, para mim já é uma vitória. Ele coloca. Você acha que lista ele está certo, ele está correto. Na verdade, existe uma lista de cadastro
das pessoas que são candidatas a receber um órgão para transplante, qualquer que seja, né? Então é uma lista, né? A fila da ideia de regra né, o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila, e na verdade não é isso. Quer dizer, é lógico que quando você faz a lista, né, essa lista ela tem critérios de priorização, dentre os quais a época do cadastro é um deles, recebe pontuação para determinados órgãos. Por exemplo, o rim, quando você faz o cadastro e entra na lista para o transplante de rim, né, ele recebe uma pontuação de acordo com a data que ele entrou, né? Então, o indivíduo que entra hoje, ele tem uma pontuação menor de quem entrou há um ano atrás, para rim, né? Assim como para fígado, para córneas, quer dizer, ou seja, é um dos critérios, mas não é o único critério e nem é o que tem maior pontuação. Maior pontuação é a situação clínica do indivíduo, principalmente para aqueles órgãos em que você tem muita mais urgência do que o rim, por exemplo, que você pode ficar anos numa lista. No caso dos rins, pode. Pode ficar porque ele está fazendo hemodiálise, ele pode ser mantido com qualidade razoável de vida com um sistema de tratamento de diálise, que a gente chama isso aí, hemodiálise ou diálise peritoneal. O do coração não tem um coração artificial de uso corriqueiro que possa substituir a função do coração. Então o indivíduo fica mantido com medicamentos e cada vez ele vai se tornando mais urgente. O tempo para ele é muito menor, né? E por isso é que o indivíduo, quanto tempo você aguarda, o indivíduo tolera? Cerca de 1 ano e meio é um período, cerca de 18 meses é um período mais crítico, quanto mais se aproxima dessa época. Hemodiálise, Mas os transplantes de coração no Brasil estão acontecendo em torno de 30 dias. Sim. 30, 40 dias. Faustão foi transplantado com 18 dias de internado. Então ele estava dentro do período de espera, que habitualmente a urgência dele assim o indica. Então outros são transplantados até mais rápido, sempre pelo SUS. Não é o sistema que paga. Mas por que faz num hospital de ponta e não faz num hospital que é público? Porque ele tem o plano de saúde dele que permite, ou ele paga para ele ficar internado naquela instituição, mas a fila ou a lista é única. Eu tenho que obedecer a lista que o indivíduo está dentro do hospital público ou internado no Albert Einstein, como ele estava, mas ele está dentro da lista da mesma coisa. Então não é diferente, não. Agora, essa questão dos rins, que é a sua especialização, eu não sei qual que seria o órgão mais transplantado no Brasil, mas rins são sempre talvez os mais complicados, né? É porque a lista de espera para um transplante de rim é muito grande. Só no estado do Rio são cerca de 1.400 pessoas que estão em fila, que estão na lista. Graças à máquina de hemodiálise, ele aguenta um pouco mais. Exatamente. Agora, então, são cerca de 35 mil no país aguardando por um transplante renal. Entendeu? Mais da metade da lista. Então, exatamente. Então, na verdade, o que indica por quê? Porque as pessoas ficam mais tempo, né, numa lista de espera para o transplante renal por causa da preservação de vida através da terapia dialítica. Mas a hemodiálise, ela sacrifica, por outro lado, muito o ser humano, né? A melhor que sacrifica, como é que eu posso colocar? Há um desgaste muito grande, né? De acordo com... Ele tem que ir 3 vezes por semana numa unidade, ficar 4 a 5 horas fazendo aquela sessão de hemodiálise, né? É um desgaste relativo no que o organismo, mas permite ele ter uma vida razoável, fazendo aquele tratamento, aquela obrigatoriedade, né? Mas
É que mantém ele vivo aguardando a oportunidade de um transplante. Se a gente soubesse como é que é tão complicado isso, né? Que a gente sabe muito assim, depois que a gente passa, é que a gente passa a ter, né, mais cuidado. Como é o caso do Faustão, por exemplo, a partir de agora ele, a família dele já fazem campanha para doadores. Exatamente. Mas seria interessante se fizesse antes também. Nunca é tarde, né? Mas seria legal se fizesse antes. A gente diz que quando tem uma figura pública assim, sempre é muito favorável ao sistema, porque a divulgação, as pessoas conversam e procuram se informar, e também a mídia nos ajuda muito a fazer esse esclarecimento e a divulgação disso. A gente teve anos atrás a questão do outro apresentador de TV, o Gugu Liberato, né, que nos Estados Unidos ele faleceu por um acidente, e a doação dele, né, gerou, atendeu quase 50 pessoas, né, que ajudou quase 50 pessoas, né, e eles divulgaram muito a questão. Isso serviu para alavancar muito, né, por um bom período, a divulgação da doação dele, da família que doou, né, fez com que melhorasse muito os transplantes num grande período. Nesse caso do Faustão também há uma expectativa assim? Com certeza. Só pra gente, Já o número de doação de órgãos no país já melhorou, já teve uma diferença em relação ao mês passado. E realmente o Brasil é um dos países que mais transplanta no mundo. Ele não perde, só perde os Estados Unidos, quer dizer. É o quinto do mundo em termos absolutos, e relativos é o segundo do mundo. Em relação proporcional, aquela coisa de população isso, e tal. Por milhão de população. Sim, sim. De habitantes. Então, justamente não é o que mais faz a captação, não é que mais tem doação. Então, nós estamos atrasados, nós estamos bem lá para trás, porque a gente não tem a mesma eficiência na efetivação da doação, né, como tem a Espanha, por exemplo, como tem o próprio Estados Unidos, Canadá, quer dizer, que são países que têm o sistema e a cultura da população é mais voltada para a doação, né, do que a negativa. Hoje a negativa familiar ainda é um fator, um entrave muito grande, né? Quer dizer, a conscientização das pessoas, e mesmo dentro do país, alguns estados do sul, por exemplo, têm uma boa aceitação por entendimento disso, e a doação de órgãos nos estados do sul é melhor do que no centro-oeste, do que no sudeste e no nordeste e norte. Talvez pela colonização alemã, justamente talvez por essa cultura já tem mais um entendimento maior essa influência do que a doação de órgãos, e tudo realmente melhora muito. Mas está melhorando, a cada ano que passa isso está melhorando. Isso aí é uma coisa que é cultural, e é o tempo que vai mostrando isso, vai favorecer. Eu ia, para concluir esse bloco, só para te fazer um intervalo aqui já, se eu tenho compromisso, aliás, isso eu já ia para o hospital agora cedo, né? Ia chegar aqui mais tarde, falei, não, vem aqui primeiro, segura lá o pessoal lá. Mas a gente vai ser breve, até para não atrapalhar a agenda. Eu falava lá, doutor Luiz Eduardo é nefrologista, ele já terminou o primeiro copo d'água só aqui na rádio, né? Eu falava mais cedo sobre essa questão, assim, a gente só passa a divulgar mais, a se interessar mais por determinadas doenças à medida que a gente sofre por elas, como foi o caso do Faustão, fazer pedido agora para doação, que não é ruim, é bom, nunca é tarde, né? É igual rins, a gente só passa a sofrer mesmo, assim, a tomar mais água depois que a gente sofre com a doença. Se a gente soubesse o valor de um copo d'água para os rins, né? Sem dúvida. 60% do nosso corpo é de água, né? Entendeu? É feito de água, então qualquer deficiência a gente fica devendo. Fica devendo. Bom, então são 8h08. Doutor Luiz Eduardo Castro de Oliveira, eu vou só fazer um intervalo comercial rápido para a gente voltar e falar um pouco sobre Setembro Verde, sobre o aumento também já
de captação aqui nesse ano de 2023 continua naquele mesmo ritmo do primeiro semestre? Como é que está a expectativa agora para essa virada de semestre? E também a gente falar sobre o Setembro Verde, que é o mês de conscientização para a doação de órgãos. No Brasil já teve, mas que agora não tem mais. Daqui a pouco o senhor fala, por favor. Até a autorização pelo indivíduo na carteira de identidade, na carteira de motorista. Parece que aquilo não funcionava do jeito que estava escrito. Vamos entender um pouco melhor, né, todo esse sistema e esse procedimento para os doadores, né, após o intervalo comercial. Voltamos a seguir então com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Toda a riqueza da cana-de-açúcar